Olá, pessoal. Boa tarde para você ligado, ligada no Brasil, gente, Minas. Na tarde desta quinta-feira, Everton Guimarães de folga hoje, mas amanhã estará de volta. A partir de agora, você confere as principais notícias de Belo Horizonte e de Minas Gerais. No programa de hoje, vamos atualizar aquela história confusa do tiroteio entre policiais mineiros e paulistas, que agora já conta com 2 mortes. Tem ainda uma operação dos bombeiros para prevenir incêndios aqui em Minas Gerais. E por falar em prevenção, a prefeitura intensifica a poda de árvores nesse período chuvoso, né? Período chuvoso que começa agora em outubro e se estende até março e abril. Você aí, tem alguma denúncia? Então envie um vídeo para o nosso BandZap. Tem, né? Então tá bom, ó. Tá aqui na nossa tela, tá? Mande para cá. A gente quer a sua participação. Combinado? Então vamos que vamos, porque aqui, ó, prestação de serviço, a notícia não para não. Gente, morreu na manhã de hoje, lá em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, o empresário paulista Jerônimo Leal, que estava envolvido naquele tiroteio da última sexta-feira em Juiz de Fora. De acordo com o Hospital Monte Sinai, lá da cidade, o empresário morreu por causa da gravidade dos ferimentos. Ontem, a gente contou aqui para vocês, o advogado de Jerônimo havia entrado com o pedido de habeas corpus, né, solicitando a transferência dele para um hospital de São Paulo. Jerônimo Leal, ele é a segunda vítima aí desse tiroteio envolvendo policiais civis de Minas e também de São Paulo. Ó, tem que tomar uma pastilha, né? Não é isso? Tomar uma pastilha, tomar uma aguinha, assim como o Everton Guimarães faz aqui de vez em quando. Mas enfim, gente, no último fim de semana, não é? Foi na tarde, né, de sexta-feira, melhor dizendo, lá em Juiz de Fora. O policial mineiro, o Rodrigo Francisco, de 39 anos, ele morreu na hora, não resistiu aos ferimentos. A polícia está investigando esse tiroteio que ocorreu durante essa operação aí financeira ilícita de troca de dólares por reais. Os policiais estariam fazendo escolta não autorizada. O site G1 teve acesso a um documento em que 2 policiais de Juiz de Fora envolvidos nesse tiroteio afirmam terem solicitado apoio da primeira delegacia de polícia civil da cidade antes dessa confusão. E que confusão, bota confusão nisso, essa história que começou lá na tarde de sexta-feira, bastante nebulosa e agora começa a clarear, né? As informações começam a surgir e a população, a sociedade precisa de uma resposta, não é? Afinal de contas, envolve aí uma corporação muito respeitada, na qual a gente confia muito, que é a Polícia Civil, não é isso? A nossa Polícia Civil aqui de Minas Gerais, a Polícia Civil lá de São Paulo. Então é preciso realmente haver uma investigação, não é? A corregedoria, agentes da corregedoria já estão lá em Juiz de Fora. Eles estão em busca de imagens do hotel onde os policiais ficaram, enfim, hospedados e também os próprios empresários. A gente vai acompanhar esse caso e vai trazendo para você os desdobramentos. Portanto, 2 mortes em decorrência dessa confusão, dessa troca de tiros entre policiais civis de São Paulo e Minas Gerais, lá na nossa zona da Mata Mineira. Garganta aqui ok, não é nada de raspar a garganta. A gente está igual o nosso presidente Michel Temer, né? Quando ele pede uma pastilha. Como é que ele diz? Preciso de uma pastilha, não é isso? Mas aqui já está tudo ok. Um galpão usado para armazenar materiais recicláveis. Esse galpão, gente, pegou fogo ontem à noite lá em Governador Valadares, região do Vale do Rio Doce. Imaginem só que susto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente no galpão localizado na BR-116 por conta desses materiais, não é, recicláveis armazenados lá. Ninguém se feriu, as causas ainda não foram identificadas, né? A perícia da Polícia Civil vai fazer aí uma investigação para saber o que causou esse incêndio. Vocês estão acompanhando aí, ó, o galpão praticamente destruído, né, gente? Não sobrou nada, nem a carcaça lá, até a estrutura foi ao chão. E as chamas altas, né? De longe dava para ver a fumaça escura e densa. Se a gente pode tirar um saldo positivo disso, é que ninguém ficou ferido e agora a gente aguarda a perícia da Polícia Civil que vai apontar o que causou esse incêndio. Se foi criminoso ou não, o que houve, né? Será que alguém enfiateou fogo lá de propósito? Algum foguete soltaram ali? Alguém estava fumando ali perto e jogou a guimba de cigarro? Bom, a gente aguarda as investigações. Não é isso, André? Agora a gente muda de assunto porque uma mulher
ateou fogo na prefeitura de Alvinópolis, região central de Minas Gerais, na tarde de hoje, tá, gente? Essa notícia chegou agora pra gente quentinha. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi até o local para pedir uma ajuda financeira. Depois de não conseguir, ela foi até uma loja, comprou uma garrafa de álcool, quer dizer, ela teve dinheiro para comprar o álcool, né? E então ateou fogo na prefeitura. Um momento ali de raiva, não é? De desespero, mas colocou a vida de pessoas em risco. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o incêndio, apesar daquele início ali, a gente está acompanhando muita fumaça, né? Sirenes ligadas, as pessoas meio que desesperadas ali, claro, incêndio, fogo, todo mundo sai correndo, não espera para ver não é? Então o fogo foi controlado, as chamas ali debeladas pelo Corpo de Bombeiros. A mulher, claro, foi conduzida para a delegacia da cidade. Ninguém ficou ferido e a Polícia Civil foi acionada, tá, para investigar esse caso. Agora, a notícia que acaba de chegar aqui, o André Salles está me dizendo, o início ali do incêndio, né, as chamas foram debeladas pela própria população. Daí em seguida chegaram os militares do Corpo de Bombeiros. Então, sensacional, parabéns à população que conseguiu ali evitar danos maiores e o risco aí de pessoas perderem a vida, já que lá, né, um local de muita movimentação, prédios ao lado, a gente acompanhou aí e vamos acompanhar também o desdobramento dessa história, né? E se essa mulher está precisando ou não de algum acompanhamento psicológico? Será que ela pensou no que ela estava fazendo? Que ela colocaria ali a vida de pessoas em risco, pessoas que não tinham nada a ver com o problema dela, não é? Então a gente acompanha essa história e traz os desdobramentos para você. Mas serve de alerta, hein? Nada de desespero. Quer dizer que ela foi lá, pediu dinheiro na prefeitura, a prefeitura que, claro, naquele momento ali não tem obrigação de tirar dinheiro do bolso e dar para ela, né? Tem programas sociais, então faltou ali de repente um diálogo, será? A gente também vai entrar em contato, tá, com a prefeitura e verificar como é que foi esse diálogo com essa moradora lá da cidade. Qual é a cidade mesmo, André? Isso, Alvinópolis. Alvinópolis, essa notícia que acaba de chegar aqui pra gente. Isso foi agora, viu, gente? À tarde. E estabelecimentos comerciais em todo o estado foram fiscalizados hoje pelo Corpo de Bombeiros. A ação teve o objetivo de alertar os responsáveis sobre equipamentos indispensáveis ao combate de incêndio e pânico. Os alvarás para funcionamento das lojas também foram vistoriados. Quem conta pra gente os detalhes dessa operação é o Luciano Dias. Mais de 800 militares participaram da ação. Restaurantes, farmácias e padarias foram vistoriados pelos bombeiros. Desta vez, a Operação Alerta Vermelho reforçou a orientação e conscientização de comerciantes para a prevenção contra incêndio e pânico. Quando a gente não tem uma prevenção e vem acontecer o acidente, então o dano é muito maior. Então fica aquela máxima, né? Prevenir é mais barato. O remediar é terrível, porque você está lidando com vidas. Neste restaurante, localizado na região noroeste da capital, nenhum extintor foi encontrado na cozinha. Os bombeiros ainda alertaram para outras irregularidades. Aí aqui está bem precária a situação. As mangueiras também estão passando aqui, ó. Onde o pessoal passa no lugar de trânsito. Neste outro estabelecimento até havia extintor de incêndio, mas em lugar incorreto. Além disso, os bombeiros encontraram sujeiras na coifa da cozinha. Elas devem ser mantidas sempre limpas, porque a gordura que aspira ali do fogão, que sobe, ela sempre acumula ali. Você pode ver que as tomadas ali, a fiação está toda impregnada de gordura. E essa mesma gordura é que vai pingar em cima da trempe do fogão e a gordura combustível. A gente vai seguir a orientação do Tadeu e falar com o meu patrão para seguir essas orientações, colocar um extintor ali perto e manter a coifa sempre limpa, né? Para evitar acidente, né? A operação, que aconteceu simultaneamente em todas as regiões do estado, vistoriou 1.700 instalações. Só aqui em Belo Horizonte, mais de 500 comércios receberam a visita dos bombeiros. O comércio que não se adequar às medidas de prevenção a incêndio e pânico pode ser punido em outras vistorias dos bombeiros. As equipes que trabalham nessa área, eles podem voltar ao local, fazer a fiscalização, fazer uma notificação caso não tenha esse projeto e pode vir a ter multas e até mesmo, em caso extremo, né, em caso de risco, uma interdição do local.
Gente, uma coisa básica, né? Você quando abre um estabelecimento, enfim, um empresário aí abriu ali um comércio, uma lojinha, a primeira coisa básica, claro, é um plano aí de prevenção a incêndio, né? Porque depois que a coisa acontece, não tem como voltar atrás, não. Depois que está tudo destruído, que o fogo, a chama lambeu tudo, se tem seguro, ok, mas e aí? E o risco também das pessoas que trabalham, né? O risco para a vida das pessoas que trabalham nesses locais. Então, muito importante essa ação do Corpo de Bombeiros. Parabéns à nossa corporação e, ó, vamos acompanhar isso de perto e serve de alerta, não é? Para você aí, comerciante, dono de alguma loja, lojinha ou uma mega empresa, é preciso estar atento a essa questão, tá? Bombeiros também vistoriando, não é? Gente, não custa nada você ir lá, pegar, verificar como é que está a sua empresa em relação à prevenção a incêndio. Vamos evitar dor de cabeça, vamos evitar que pessoas corram risco de perder as próprias vidas no local de trabalho, no restaurante, enfim. Parabéns aí, então, à corporação, ao Corpo de Bombeiros aqui em Minas Gerais. E um ônibus pegou fogo após pane elétrica. Isso foi na noite de ontem na MG 030 em Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, o condutor estava indo em direção à garagem quando o incêndio teria começado ali no motor do ônibus. Não havia passageiros no momento do incidente, né? O motorista parou o veículo no quilômetro 16 do trecho e imediatamente o coletivo foi tomado pelo fogo. O ônibus ficou totalmente destruído, gente, só a carcaça. Vejam só, o motorista, ó, não sofreu ferimentos não, tá? Para você que está nos acompanhando aí, tá preocupado com o motorista, felizmente não, ele saiu a tempo ali e não sofreu ferimentos não, tá bom? De acordo com a empresa responsável, né, pelo coletivo, a perícia esteve no local. O veículo foi levado para a garagem e aí vai haver uma apuração, né, para saber o que causou, o que de fato aconteceu para que esse veículo fosse destruído aí pelas chamas, né, por esse incêndio. E olha só, o fogo tomou conta, né, gente? Altas chamas ali, a fumaça densa também alta. É realmente uma imagem que impressiona, não é? Mas felizmente ninguém ferido, não. A gente aguarda então para apurar o que causou isso, mas parece que tudo está indicando ali que foi alguma coisa, alguma pane elétrica, né? Já que não houve outras pessoas envolvidas ali naquele contexto, o motorista não foi abordado por nenhum suspeito, então a gente torce para que seja só uma pane, enfim, lá no sistema e que bom que o motorista está bem. André, a gente fala agora de motoristas, não é isso? De coletivos aqui da capital mineira? Ah, sim, que agora vão poder acionar a guarda municipal por meio de um botão de pânico, tá, gente? Como se fosse um botão de pânico, fica instalado lá no ônibus mesmo. Em casos de assédio contra mulheres, os motoristas vão poder acionar esse botão. O sistema já está instalado na frota aqui da cidade para situações como roubo e foi adaptado agora para também acionar equipes em casos de importunação sexual. A gente lembra que a importunação sexual, há quase um mês, passou a ser crime e há punição pesada para isso. O Igor Calian conta os detalhes para a gente. A insegurança entre as mulheres é quase uma unanimidade. Tem alguns homens que são muito desrespeitosos e eles realmente assediam e, de cara dura mesmo. Sempre com certo receio e um certo cuidado também, né? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado. Já ouvi falar. Quando está muito cheio, acontece alguma coisa. E relatos como esse têm crescido em Minas Gerais. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, de janeiro a agosto, foram 531 registros de assédio sexual. No mesmo período deste ano, foram 819. E justamente para dar mais segurança às mulheres no transporte coletivo, que o botão do pânico, usado atualmente em ônibus para alertar sobre assaltos e depredações, também será utilizado em casos de assédio sexual. Os motoristas serão treinados para poder acionar esse botão do pânico. Quando ele faz o acionamento desse botão do pânico, automaticamente ele envia um alerta para a Transfaz, que é copiado aqui no Centro de Operações da Prefeitura. A BH Trans faz a localização imediatamente do local exato onde esse ônibus se encontra e o nosso coordenador de sala aqui, ele empenha uma viatura para fazer a abordagem desse veículo. Ele também pode observar algumas situações que levam à situação de assédio, né? Que é aquela cantadinha, o encostar, o encoxar, que é
justamente coisas que configuram o crime de importunação sexual. Além do novo sistema nos ônibus, no metrô, uma ação com panfletagem e distribuição de apitos também será realizada. A partir da primeira semana de novembro, 10 mil apitos devem ser distribuídos. Outra conquista na luta contra o assédio foi a sanção da lei que tornou crime a importunação sexual. Agora, quem cometer este tipo de crime pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Pena maior, por exemplo, que a de homicídio culposo. Essa lei veio para nos auxiliar, para preencher uma lacuna que a legislação deixava, porque era um crime que era fácil, não ia acontecer nada. Eu posso encoxar uma mulher dentro do transporte coletivo, que o máximo que vai acontecer é eu ter que assinar um TCO e pagar uma multa. Amanhã eu já estou na rua e eu vou fazer novas vítimas. Então a legislação ela veio para endurecer de fato e para desmotivar esse autor. A história agora mudou, não é? Há outras medidas, né? Exemplo do vagão rosa, do metrô e agora esse botão do pânico. Toda ideia, quando ela vem, ela é muito bem-vinda, não é? Se é para combater o crime, então, nem se fala. Mas também as ideias recebem críticas. Já há pessoas criticando em relação a esse monte de ações que o motorista tem que ter ali, né? Que o motorista ficaria sobrecarregado já com um monte de coisas que ele tem que fazer. Dirigir, prestar atenção no trânsito, não é? Observar os passageiros que estão embarcando, desembarcando, essa questão também da insegurança, muitas vezes não tem cobrador ali, não é? A gente vai ouvir o sindicato depois para saber do sindicato o que o sindicato acha disso, mas é uma medida positiva, esses motoristas já estão passando por esse treinamento, não é? E agora a história é outra, tá? Importunação sexual, a gente lembra que qualquer pessoa, independentemente do gênero, de idade, qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo de crime. Mas, claro, as mulheres estão ali naquela parcela, né? Naquela parcela alta, um número maior de vítimas mulheres. A gente também acompanha como vai funcionar isso a partir de agora aqui na cidade. E você pode enviar para cá a sua opinião, claro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Esse botão do pânico que agora vai passar a valer, né? O motorista vai poder acionar caso algum engraçadinho ou engraçadinha, já que independentemente do gênero, qualquer pessoa pode ser vítima, já que agora a situação é outra, não é? Crime e, tá mais severa agora, tá? A punição. Estão foragidos os 4 homens suspeitos de explodir uma agência bancária na madrugada de hoje. Isso foi lá no centro de Guaratinga, na região do centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Testemunhas contaram aos militares que homens armados com toucas ninja estavam tentando arrombar a agência com um pé de cabra. Em seguida, colocaram dinamites e explodiram um caixa eletrônico. A polícia solicitou o reforço dos militares das cidades de Pará de Minas e Divinópolis. Mas quando eles chegaram ao local, os homens já haviam fugido em 2 carros. A gerente da agência informou para a Polícia Militar que os suspeitos não conseguiram levar o dinheiro não, tá? E que houve danos materiais ali. Já na manhã de hoje, a polícia recebeu a informação de que um carro foi abandonado em uma estrada lá na zona rural de Guaratinga, no sentido da cidade de Itaúna. A perícia esteve no local e constatou que se trata do mesmo veículo usado no ataque. Os 4 suspeitos não foram identificados ainda e o segundo carro não foi localizado até o momento. Um tipo de crime que vem ocorrendo com frequência, infelizmente, não é? Aqui em Minas Gerais, essas quadrilhas, a maioria delas vem de outros estados, principalmente de São Paulo, mas a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil, a nossa inteligência também, né? Enfim, das forças aí de segurança, estão de olho, estão atentas a essa questão. Agora, quem sofre com isso? A população, claro, porque danifica ali, né, o equipamento. Então, a pessoa precisa ir lá sacar um dinheiro, né, usufruir daquele serviço que está sendo ali prestado e tem que esperar agora o reparo, a troca do equipamento. Então, sempre a população levando a pior. E já virou rotina, gente. A polícia fez mais uma apreensão de drogas no Triângulo Mineiro. O André, mas tá bombando, hein, essa questão de apreensão de drogas? Como é que é, André?
Pois é, gente, ontem teve uma de quê? 500 quilos, né, de maconha lá no Triângulo Mineiro. Agora outra história dessa vez, gente, um jovem de 21 anos, tá? Foi preso com cerca de 1 tonelada de maconha, o dobro do que a gente anunciou que ontem numa outra apreensão. Isso aconteceu na madrugada, tá? De hoje na BR-153 em Prata, lá no Triângulo Mineiro também. Segundo a Polícia Militar, a apreensão foi feita durante um patrulhamento próximo ao trevo que dá acesso à cidade. Os suspeitos foram vistos em um carro com placa do estado de Goiás, entrando em um posto de combustíveis da rodovia com atitude ali suspeita, né? Eles sempre estão ali numa atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos militares, eles fugiram pela via ali na contramão e os policiais, claro, iniciaram a perseguição, né? Observaram que ali havia alguma coisa errada. Os criminosos então abandonaram o veículo na via e correram a pé, gente, sentido Cidade de Prata. Na fuga, um dos suspeitos atirou na direção dos militares, mas ninguém foi atingido, não. Os policiais não conseguiram abordar os autores. No interior do veículo abandonado, os militares encontraram 950 tabletes de maconha, um celular, uma blusa de frio e uma placa de veículo de Mato Grosso, né, lá do Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um dos suspeitos de envolvimento aí nesse crime estava escondido dentro de um caminhão na mesma cidade. Ele, claro, foi preso, confessou que a droga seria levada para a cidade de Goiânia. A polícia agora segue em busca do segundo homem e que bom, não é? A polícia sempre conta mesmo com essas delações, digamos assim, não é? Com essas informações que são anônimas. É sempre importante, necessário, fundamental e uma colaboração, não é? Para a nossa segurança e também para a nossa polícia, de que as informações cheguem de forma anônima. Então, se você tem aí um caso perto da sua casa, na sua cidade, na sua rua, delate, sim, delate a polícia. Você não é identificado, não, tá? Vamos colaborar para a segurança de todos nós. E vem cá, vocês se lembram daquele caso inacreditável, não é? De um menino de 7 anos de idade que foi flagrado com drogas e dinheiro dentro de uma escola da rede municipal aqui de Belo Horizonte, foi até na região leste, viu, da cidade. Pois é, o garoto, gente, ele foi encaminhado para um órgão de proteção de defesa da criança e do adolescente. De acordo com a guarda municipal, um colega de classe contou para a professora sobre o menino estar com a bolsa cheia de drogas e dinheiro, né, a mochila. O aluno disse aos guardas que a bolsa era do irmão mais velho, que tem envolvimento com o tráfico. A Secretaria Municipal de Educação afirma que está acompanhando esse caso surreal, difícil de acreditar. E a gente lamenta, a gente chega até a se emocionar. Uma criança de 7 anos perdendo ali toda a inocência, né? Essa criança que poderia estar convivendo em um outro contexto, mas não, já convive com esse cenário do mundo das drogas, né? A gente, lamentavelmente, tem que trazer aqui essa notícia e que sirva de alerta também sobre esse perigo, né? O perigo das drogas no mundo, não só dos adolescentes, mas também as crianças. E cada vez mais cedo, não é, gente? Cada vez mais cedo. A gente espera realmente que essa criança de 7 anos não, talvez pegou ali a mochila do irmão mais velho e realmente não estivesse sabendo do que havia dentro, sobre o que havia dentro da mochila. Porque se essa criança de 7 anos sabia o que estava dentro da mochila e se por acaso estava traficando ali na escola, não, a gente não quer acreditar nisso, não é? E vamos então torcer para que essa criança tenha aí um futuro repleto, né, de oportunidades, de realizações e fora do mundo do crime, que ó, sempre termina mal, tá? Para quem comete o crime, claro. Bom, agora a gente vai para um brevíssimo intervalo, vou tomar uma água ali, você também pode tomar a sua, mas ó, não saia daí, tá? A gente volta já já, não mude de canal. A votação do segundo turno acontece nesse domingo, tá lembrado? Claro. As eleições segundo turno, ó, já batendo a porta, domingão chegando por aí. E o TRE garante a segurança das urnas eletrônicas. Gente, nada de fake news, não dê bola para essa questão de fake news. Isso já tá enchendo o saco, não tá? Confira um trecho aí. O eleitor pode estar tranquilo que ele, exercendo o seu direito e dever,
usando a urna eletrônica, não há possibilidade de haver erro na apuração do voto. Olá, estamos de volta. Tá chegando agora? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom contar com a sua companhia. Este é o Brasil Urgente Minas nesta quinta-feira, né, gente? Gente, hoje já é 25 de outubro, ó. Passando, né? Daqui a pouquinho, Papai Noel, ho, descendo pela chaminé, batendo lá na porta, né? Você deixando aquela sua meinha lá, enfim. Mas até lá, muita coisa ainda para rolar e muita notícia para você acompanhar aqui com a gente. E ó, neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte está mais atenta a problemas envolvendo as árvores aqui da capital. O número de podas e de supressões, né, que é quando toda árvore é cortada, já passam de 40 mil casos, tá, gente? No ano passado, foram menos de 14 mil. Sobre esse assunto, a Laura França traz mais detalhes para a gente. O período chuvoso já começou e com ele quedas de árvores. Foram 49 ocorrências só este mês em Belo Horizonte, segundo o Corpo de Bombeiros. Elas caem sobre vias e passeios, trazendo riscos à população. Como na semana passada, na Avenida Barbacena, bairro Santo Agostinho, região centro-sul de BH. 4 árvores caíram, uma delas de grande porte, em cima de um caminhão. Ninguém ficou ferido. Para evitar casos assim, a Prefeitura intensificou as podas, que é quando os galhos são cortados, e as supressões, que é o caso da árvore ser retirada por completo. Um questionário que é preenchido, e esse questionário determina se vai ser poda ou supressão. A gente tem 15 dias para responder, fazer a vistoria técnica pelo engenheiro agrônomo ou agrícola. Esse engenheiro vai ao local com esse questionário e volta com o questionário preenchido. Feito isso, nós temos até 90 dias para atender o pedido. E não quer dizer que todos os pedidos feitos no Saco Web ou algum canal da Prefeitura, realmente vai ser feita alguma coisa. É uma análise que é feita. De janeiro a setembro deste ano, foram realizados mais de 42 mil serviços de poda e supressão em Belo Horizonte. Em todo o ano passado, foram realizados menos de 14 mil, segundo a SUDECAP. Atualmente, Belo Horizonte possui aproximadamente 500 mil árvores, muitas delas bem antigas. E com uma verba de 8 milhões em 2018, o dobro do ano anterior, a expectativa é atender às demandas da população com mais rapidez. Às vezes a gente recebe um WhatsApp, um vídeo de algum cidadão e pode agilizar o processo, independente se tem ou não a solicitação feita. A gente manda imediatamente uma equipe a vistoriar o local. E se for um local de muito perigo, igual aconteceu agora recentemente, eu recebi um vídeo de uma árvore que estava balançando muito, nós identificamos o problema e fizemos a supressão. Mais um trabalho aí de prevenção que é necessário. A gente trouxe agora há pouco, para você que chegou agora, trouxemos no primeiro bloco uma operação sensacional do Corpo de Bombeiros aqui em Minas Gerais, fazendo ali uma vistoria em relação ao plano, não é, anti-incêndio dos comércios, empresas. A gente trouxe isso no primeiro bloco e falava da importância da prevenção. A gente até lembrou, né, da questão lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi praticamente destruído. Inclusive, ó, tem um museu aqui em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, que está na mira do Ministério Público Federal, tá? É o Museu da Inconfidência lá em Ouro Preto, que terá um prazo de 360 dias para mostrar ali, ó, dá para o órgão o seu plano de prevenção contra incêndios. E em relação a Belo Horizonte, nessa questão da poda das árvores, isso nada mais é do que prevenção a acidentes, né? A gente tem aí uma cidade que já foi considerada cidade jardim, cidade das árvores. Claro, elas são importantíssimas, fundamentais, não é, para a nossa vida, mas se ela realmente oferece risco, não tem outro jeito, né, gente? As pessoas não podem correr risco de morrer ali caminhando numa rua. E ó, quero trazer aqui para vocês sobre essa questão da queda de árvores. A Defesa Civil Municipal emitiu agora há pouco um alerta de pancadas de chuva, tá? Esse alerta vale até o meio-dia de amanhã, sexta-feira. Então você fique atento, você quando pegar o seu carro na volta para casa, você que mora aí próximo a uma encosta, você que costuma passar por locais onde acontecem alagamentos quando chove, então fique atento, redobre a atenção, tá? Porque há essa previsão então de pancadas de chuva em áreas isoladas aqui em BH e também cidades da região metropolitana, tá? Proteja-se e nada de ficar debaixo de árvores não, tá? Nem a pé
e nem de carro. Fiquem atentos. O bullying ainda é um problema sério para as nossas crianças e adolescentes, né? Segundo o IBGE, 195 mil alunos entre 13 e 15 anos disseram já ter sofrido bullying por parte de colegas de escola. Esse levantamento foi feito em 2015. O governo do estado, então, criou um programa para registrar esses casos e para promover a convivência democrática nas escolas. As vítimas perdem rendimento nas notas e tendem a se tornar mais agressivas, né? Ou seja, se prejudicam, são prejudicadas por esse ato aí dos colegas. Mas o Marcelo Silveira traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. De acordo com dados do IBGE, 195 mil alunos entre 13 e 15 anos disseram já ter sofrido bullying por parte dos colegas de escola. Na maioria das vezes, as vítimas são atacadas verbalmente pela aparência do corpo. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação informou que não tem números consolidados de casos de bullying, já que um novo sistema de registros foi implantado no início do ano passado. Já a Prefeitura da capital informou apenas 2 casos no ano de 2017 e 2 até o momento em 2018. O reflexo desta situação aparece dentro dos consultórios psicológicos. Cada dia mais, os adolescentes têm procurado pela ajuda de um profissional. A gente observa que está aumentando muito o número de depressões na adolescência. De onde vem? Por que está acontecendo, né? Esse ato que as crianças estão realmente não dando conta, não suportando lidar com determinadas situações. E aí a gente vai descobrindo que o bullying é um dos fatores que influencia muito para essas atitudes, para essas dificuldades que as crianças vão encontrando. Além da depressão, o adolescente pode apresentar queda no rendimento escolar e alterações no humor. Pode passar a ser mais agressivo ou ficar mais quieto do que o normal. Em alguns casos, os sintomas psicológicos podem se tornar físicos. Nosso corpo fala. A gente precisa de ficar em alerta, sim, para quando a gente percebe, né, que tem algo errado na nossa vida, que nós não estamos conseguindo lidar, não estamos conseguindo entender os nossos sentimentos, a gente precisa, sim, de trabalhar isso, de buscar ajuda quando necessário, porque senão realmente vai para o corpo, não tem como a gente negar isso. Este foi o caso desta adolescente que terá a identidade preservada. Há 5 anos sofrendo bullying, ela vê o problema na pele se agravar cada vez que é insultada. Eu costumava sofrer bullying também muito por causa da aparência, né? E porque eu era assim quieta, mas se mexiam comigo eu ficava muito nervosa. Então os meninos jogavam bolinha de papel em mim, eu ficava muito irritado com isso, xingava eles de volta e eles continuavam implicando comigo. Os casos de bullying da menina acabaram atingindo toda a família. A mãe agora só pensa em lutar pela felicidade da adolescente. Ela se torna uma pessoa tímida, triste. E eu não quero isso, mãe nenhuma quer isso pro filho. A gente quer ver o filho sorrindo, chegar e poder contar histórias que teve com os amigos, interagir com o mundo, né? Uma covardia isso, não é, gente? O autor, né, ali da ação, acha que é uma brincadeira, está ali se divertindo, sentindo prazer com aquilo, né? De denegrir a imagem do outro, do coleguinha, do próprio colega adolescente, né? Na faculdade, na escola, enfim, no colégio. Mas a pessoa que está do outro lado, como ela reage a isso? A gente acompanhou aí na reportagem, não é? Essa vítima de bullying, claro que não se identificou para se preservar, que teve problemas ali de pele. Esse é um dos problemas, né? Há muitos casos, infelizmente, que acabam que essas pessoas, vítimas de bullying, tiram a própria vida. Então é preciso estar atento, tá? Você, papai, mamãe responsável, você que convive aí, não é? Não só com as crianças, os adolescentes também, nesse meio, nesse contexto de escola. Isso acontece até mesmo no trabalho, né, gente? Mas aí a pessoa um pouco mais madura sabe lidar com essa situação e administrar ali. Mas é preciso ficar atento, tá? Você que tem aí filho, filha estudando, já demonstrou um comportamento diferente, meio triste, não querendo ir à escola, pode parar para conversar porque tem alguma coisa errada. Fique muito atento a isso, você, papai e mamãe. Diálogo é
tudo, mantenha o diálogo com seu filho, com a sua filha. Tá? Eu sei que a vida está muito corrida, todo mundo trabalhando, correndo atrás, esse mundo concorrido, essa instabilidade econômica, essa insegurança política de todos nós. Mas, tire aquele momento em casa, com a família, debata, fale como é que foi o dia, como é que está na escola, como é que foi no trabalho. Isso dá uma força muito grande, tá? Isso mexe até com a autoestima, deixa a pessoa forte aí para encarar as adversidades do dia a dia, tá bom? Fabrício Valgas, cadê aquele nosso barulhinho da urna? Ah, te peguei, Fabrício Valgas. Ah, muito bem, porque neste domingo os brasileiros aptos a votar retornam às urnas, não é? É o segundo turno das eleições para decidir quem será o presidente do país e, no nosso caso aqui em Minas Gerais, quem será o governador do estado. O Tribunal Regional Eleitoral garante a segurança da votação. No primeiro turno, menos de 1% das urnas em Minas apresentou problemas e nenhum voto deixou de ser computado não, tá? A Laura França acompanhou hoje uma coletiva lá no TRE e traz pra gente os detalhes agora. Um primeiro turno marcado por muitas fake news e discussões acaloradas de eleitores com mesários. Para falar sobre esses problemas e sobre soluções para fortalecer a segurança no segundo turno, representantes do Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério Público e do Gabinete de Segurança das Eleições 2018 se reuniram com a imprensa. Menos de 1% das urnas de todo o estado apresentaram algum tipo de problema durante o primeiro turno. Segundo o TRE, em nenhuma delas, algum voto deixou de ser computado. O número de votos nulos foi dentro de uma margem histórica demonstrada pelo TSE, dentro do índice historicamente verificado. Esses votos não foram anulados em maior número, que sugeriu uma das fake news que circularam aí pelo país. Os 7.200.000 votos anulados foram até em número inferior a eleições do mesmo porte de anos anteriores. Fica em Brasília um comitê que acompanha todas as fake news do Brasil inteiro. Tem como chegar a quem difunde fake news. A eventual reclamação de cada eleitor, que é um direito dele, poderá inclusive fotografar aquele registro escrito para se certificar de que ele realmente foi feito, né? E eventualmente querer cobrar a resposta futuramente. As denúncias devem ser feitas sempre ao presidente da sessão. A Polícia Militar ficará a uma distância de 100 metros do local de votação. Eu acredito que os eleitores agora nesse segundo turno, eles se sentirão muito mais acolhidos diante da preparação dos presidentes e dos mesários para acolher essa reclamação. Se o eleitor sentir algum tipo de insatisfação ou de insegurança, o policial militar que vai estar trabalhando nas imediações das sessões eleitorais, ele pode ser acionado. Nesta semana, o presidente do TRE se reuniu com candidatos ao governo do estado para falar sobre as medidas e demonstrar a segurança das urnas eletrônicas. O eleitor pode estar tranquilo que ele, exercendo o seu direito e dever, usando a urna eletrônica, não há possibilidade de haver erro na apuração do voto. O TRE aqui de Minas, a gente tem que reconhecer, o TRE aqui em Minas tem feito um excelente trabalho, viu, nas eleições deste ano, alertando, não é, esclarecendo sobre as fake news. A gente também não isenta o TSE não, tá? O TSE também tem feito um excelente trabalho porque a gente está passando por uma eleição atípica, né? Em que as fake news estão dominando aí, né, as redes sociais. E você, ainda cai nessa questão das fake news? Não, gente, não faça isso, não perca seu tempo, desgaste emocional, não é? Não, de jeito nenhum. Discussão, pois é, com seu marido, a sua esposa, em casa, não vale a pena não, tá? Fake news, deixe de lado porque não vale a pena, tá bom? Nessa coletiva hoje, André, trazendo aqui rapidinho, uma situação inusitada em que todo mundo deu uma gargalhada lá, teve uma eleitora de um outro estado que chegou a reclamar, André, ela chegou a registrar ali o BO, dizendo que no momento em que ela votou, que digitou lá o número do presidente, não era o presidente que ela queria, não. Que apareceu o rosto de uma outra pessoa e ainda mostrando a língua para ela. Imaginem só. Gente, absurdo, não é? Mas aconteceu, verídico. Foi dito lá nessa coletiva hoje.
A Justiça Eleitoral aprimora serviço de atendimento ao eleitor para o segundo turno, tá? E um aplicativo de celular passa a receber denúncias sobre problemas com a urna eletrônica. A Laura França traz mais detalhes para a gente. De uso gratuito em smartphones e tablets, o aplicativo Pardal, que possibilita a denúncia de infrações durante as campanhas eleitorais, agora conta com uma novidade para o segundo turno. Além de atuar como fiscal, ajudando a combater a corrupção eleitoral, o eleitor agora pode denunciar qualquer problema com a urna eletrônica. Em todas as sessões eleitorais, haverá um formulário para que o eleitor preencha em caso de reclamação. E o eleitor pode ainda utilizar o Pardal, fotografar esse formulário de ocorrência que ele mesmo preencheu e a ata que está na sessão ele fotografa e anexa ao Pardal, que é mais um sistema para fazer algum tipo de denúncia. É só clicar no item Outros para fazer a reclamação. A opção funciona como um canal direto do eleitor com a Justiça Eleitoral. A demanda por essa nova função surgiu devido ao grande número de denúncias, apesar de nenhuma irregularidade que comprometesse a votação ter sido registrada pelo TRE no estado. E o que confundiu muitos eleitores no primeiro turno foi o sinal sonoro emitido pela urna. É que após votar para governador, o barulho é diferente do som emitido após o fim da votação. Ele vai votar primeiro para governador e há um sinal sonoro que ele é breve. E logo depois ele vai votar para presidente e é um sinal sonoro longo e aparece a tela fim. Então, muitas vezes o eleitor acha que teve algum problema, mas não é isso. A urna eletrônica é totalmente segura e todos os votos que são dados nela são computados. Pois é, no primeiro turno, 6 cargos, 19 números ali a serem digitados, né? Neste diferente, tá? 4 números, lembrando, primeiro você vai votar para governador, tá? Primeiro governador, digite lá seus 2 números e depois presidente, tá bom? A gente vai para um brevíssimo intervalo, deixa eu só... Matheus Arvelos, tá chovendo? Olha aí para mim, por favor. Tá, né? Pois é, fiquem atentos, tá? Há aí um alerta sobre pancadas de chuva em áreas isoladas aqui em Belo Horizonte nesta tarde. A gente vai para um brevíssimo intervalo e, na sequência, a polícia investiga se uma haitiana que está em Contagem teria sido vítima de tráfico de pessoas. É daqui a pouco. Final do Brasil Urgente Minas desta quinta-feira e a polícia investiga se uma haitiana que está em Contagem na região metropolitana foi vítima de tráfico de pessoas. Diga lá, Marcelo Silveira. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Brasil Urgente. Eu estou aqui ao lado do William Santos, ele que é advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do estado, é quem está acompanhando esse caso, além de outras entidades também que acompanham esse caso aqui em Belo Horizonte, também lá em Contagem. Doutor, boa tarde para você, obrigado por ter conversado conosco agora aqui no Brasil Urgente. A gente está tentando entender esse caso, que tudo indica que pode ser aí um caso de tráfico de pessoas, né? Como é que vocês chegaram até esse caso? Olha, é um caso que é mais antigo do ponto de vista de conhecimento das entidades. No nosso caso em particular, tem uns 10 dias nós tomamos conhecimento, assustamos, oficiamos inclusive a direção do hospital de Contagem, estivemos ontem em visita à haitiana, né? Levamos um tradutor e assustamos, porque não só eu, mas como outras pessoas, de que ao final ela pediu, via o tradutor dela, pediu para a advogada que estava conosco, ela pediu ajuda e pediu socorro. Ela foi atendida pelo Sistema Único de Saúde, que o atendimento é universal, e parabéns àqueles profissionais de saúde do Hospital de Contagem, né? Mas agora resta esclarecermos, e aí eu acho que a desconfiança de todos é para onde que ela vai após ser liberada do hospital. Pois é, né? Esse é o grande problema. Ela está para ter alta amanhã, Everton. Pela manhã ela pode ter alta e não tem um lugar para ir. Provavelmente, se tiver alta, ela pode voltar para onde estava. Pode voltar para onde estava e com a pessoa que, inclusive, muitas que foram consultadas têm desconfiança dessa pessoa. Pode achar que essa pessoa está envolvida direto ou indiretamente. Mas esse motivo é óbvio que é razão e motivo de investigação policial. Por que se tem essa suspeita de que pode ser um tráfico de pessoas? Porque os fatos nos chegaram antes, né? Nós não fomos lá à toa. E nós conversamos com outras pessoas, inclusive o que nos chegou nos preocupa, porque há evidência de que houve pagamento de coiote, não para vir no Brasil, mas para aliciamento de trabalho.
Se for para aliciamento de trabalho, queremos saber que fins de trabalho que é, se é um trabalho forçado, um trabalho ligado à questão da prostituição da mulher, né? Ela não fala a nossa língua, fala o francês com um dialeto local, né? E fica muito difícil a compreensão. Nós teremos ainda hoje uma reunião com o secretário do Estado para poder ver se a gente consegue, em comunicação com o Ministério Público de Contagem também, ver se até amanhã, ver se ela pode ser acolhida por alguma entidade que o Estado tem algum credenciamento do próprio Estado para ficar mais tranquila e poder levar a vida dela e ser acompanhada. As investigações também continuam, né, doutor? E a gente espera que, se houver algum problema realmente, se for considerado aí o tráfico de pessoas, que todos sejam investigados, inclusive pode envolver Polícia Federal, o Brasil, outros países também, né? Eu acho que sim, tomara que não, né? Mas competente para isso a gente sabe que é a Polícia Federal, mas sabemos também da iniciativa da Polícia Militar, da Polícia Civil de Minas Gerais, né, que está acompanhando o caso. Pois é. Marcelo, boa tarde para você. Obrigada, viu, pelas informações. Esse assunto é muito sério. A gente vai acompanhar os desdobramentos e trazer para você aqui na tela da Band. Então, André, dá tempo de falar rapidinho dos moradores de Vespasiano, na Grande BH? Pois é, eles estão reclamando da situação da rua Dr. José Cândido, no bairro Sélvia. Vamos ver as imagens. A prefeitura lá de Vespasiano informa que há 2 semanas iniciou o recapeamento da rua Dr. José Cândido, no bairro Sélvia, mas devido às fortes chuvas que caíram repentinamente durante a execução dos serviços, na semana passada, mais de 13 toneladas de asfalto foram perdidas ali nas enxurradas. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, um novo orçamento está sendo feito para a recolocação do asfalto para que brevemente a rua esteja devidamente, pavimentada. É isso aí, reclamar é com a gente mesmo, tá? Manda para cá, para o Band Zap, dá para colocar aí o nosso Band Zap? Pessoal, Joel da Atena na tela. Hoje eu não vou dançar não, porque o Pispila tá de folga. A gente dança depois. Obrigada pela companhia. Excelente tarde.